Olá, muito boa noite, 18 horas e 35 minutos desta quarta-feira, 21 de setembro de 2016. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para nossa Novo Hamburgo e para onde mais, Fernando Marco? Para todo mundo, através da internet, através do aplicativo, que é possível baixar na lojinha do Google. É o valetvplay.com, é isso? Muito bem, e o site ainda, né? Pode ir lá. E tem o site também, tem o valetvplay.com no site. É uma beleza. Muito boa noite, Fernando Marcos. Muito boa noite, seu Rodrigo. Saudade de ti. Eu também. Na realidade, a gente fica uma semana sem vir aqui para debater os grandes problemas da humanidade, né? Eu estou impressionado, assim, eu coloquei, quem me acompanha no Facebook, eu coloquei um clipe falando de amor, de um grande cantor chamado Vilseu Pause. Quer dizer que tu abandonou o Satya Sai Baba? Não. O Satya Sai Baba é o meu guru, mas o Vilseu Pause, não sei se o Pablo conhece, o Carlinhos. Não conheço. O Daniel não conhece. Ninguém conhece, Fernando Marco. Vilseu Pause. O que ele diz? Ele fala de amor. Inclusive, ele fez uma música, ele canta com a esposa. O pessoal acha que é brincadeira isso, mas é verdade. Vilseu Pause. Depois, se o Vanderlei puder procurar ali no YouTube, ali, é uma música que os dois estão cantando, é uma música de amor. Que um está cantando para o outro. É linda a música. Janiorondi? É melhor, porque na realidade ele é contextualizado. Ele é amigo do Odair José? Não, ele é da Safra Nova, se bem que com o mesmo espírito, do mesmo embrião, da mesma fonte. Não se vá. Do mesmo DNA, do mesmo gene. É uma maravilha. Tu podia escrever uma assim, cantar junto com a tua patroa, né, Fernando? Posso cantar. Com as patroas, sim. Vale, sim. Tá aí, fechou a nossa música, isso, né? Com a patroa? Com a patroa? Com as patroas? As patroas. Ah, pois é, esse é o problema. Escolhi elencar Tem mais de um emprego, Fernando Marco? Não, na realidade, assim, a gente é eclético, né? Tipo, eu tô aqui na TV, eu trabalho na prefeitura, eu dou aula quando eu posso, eu toco, faço show, né? Aconselho, faço trabalho de aconselhamento, mapa astral. Então, sabe, é todo um trabalho, porque nos dias de hoje, né, a gente precisa se virar. Maravilha. Quem deve fazer mais ou menos a mesma coisa é tu, né, Paulo Daniel? Não, boa noite, professor, né? Com certeza, a gente é professor, mas também eu sempre falo para os alunos que da meia-noite às 6, nas terças e nas quintas, a gente apresenta Thelma Canta Betânia, que é o meu show de transformismo, que eu imito. Eu faço uma grande homenagem a Maria Bethânia, né? Põe uma peruca, sabe como é que é? O magistério só não dá camisa para ninguém, então a gente tem que sustentar a criança. Luísa tá grande, Luísa precisa de novos E também sapatos. parecido com a Bethânia também. Eu tenho, só que a Bethânia tem uma questão mais côncava, e eu tô uma coisa mais assim, esférica, né? Uma coisa mais balão, assim. Esse detalhe que eu tenho de ter um rosto recuado. Eu já senti que o programa de hoje vai ser uma maravilha. Vocês estão tudo a ponto de bala. Isso é um feriado na vida do ser humano. Eu estava com saudade do Fernando Marco. É verdade. A verdade é essa. Eu tava com Feriado não, porque você estava em campanha ontem, né? Tá Também. todo mundo em campanha, é Não, verdade? eu trabalhei ontem de manhã. Minha escola fez dia letivo ontem de manhã. Tivemos uma atividade bem legal de 20 de setembro. Não foram para o desfile? Não fomos. Fizemos uma atividade interna na escola que foi muito legal, bem diferente, assim. Fizemos um grenal entre os alunos, declamação e tal. Foi muito legal. Muito Depois eu quero produtivo. saber. O Inter perdeu no Grenal. Não, o Inter ganhou, cara. A gente se ajoelhou ontem de O Inter ganhou. O Celso Rotti não escala o time para jogar lá, né, chefe? Faria melhor. Que pra mim não deixa feliz, mas Por tudo sinal, bem. o Inter perdeu a primeira partida da Série B, né? É verdade. O Inter É verdade. acabou essa semana de perder a primeira partida da Eu Série quero B. saber depois a tua opinião sobre a Revolução Farroupilha, também, como historiador. Mas vamos conversar sobre isso em seguida. O Carlinhos também tem uma opinião sobre isso, diferente do que a história conta. Isso, Carlinhos. Muito boa noite. Muito boa noite. De volta, né? Fazia tempo que tu não aparecia. Fiquei... Tá de férias agora, por isso tu veio, né? Não, na verdade foi uma série de coincidências infelizes que me impediram de vir nas quartas-feiras, né? Hoje sextas também, quase que eu não venho. Tá com o carro no concerto? Não, agora está consertado. 100%. Ficou bom. Mas eu queria falar de dois assuntos. Um que talvez eu vá ser linchado, mas eu queria dizer assim, ó, o Lula é inocente e eu tenho prova. O Pablo já riu. Ó.
Ele não concorda comigo, mas eu tenho provas. Se o Pode assunto ser vier... inocente alguma acusação, não é que é horrível. Não, em relação a essas acusações que estão fazendo contra ele. Cuidado que o Moro está aqui pertinho, ele vai te levar junto. Mas hoje, é hein? por isso Moro que eu estou hoje tá falando. aqui na Fevale, né? E o Moro é culpado, na minha opinião. Mas não pelo mensalão, nem pelo petrolão. Não, ele é culpado por fazer uma circo. Falsas acusações. quase falsas acusações para fazer. Tu chama de por circo aquilo que praticar. aconteceu? É um circo, claro. Não é à toa que o STF Assim, se a pronunciou questão nesse sentido. fundamental é o seguinte: existe um princípio jurídico que isso são séculos de civilização, né, em que ninguém é considerado culpado até que se prove o contrário. E o que está acontecendo no Brasil, nesse processo especificamente, é exatamente o oposto. Quer dizer, o cara é considerado culpado até que se prove a inocência. Não apareceu ainda uma prova concreta contra o Lula, né? Então vamos falar assim, vamos falar em coisas concretas mesmo. Assim. Se tu avaliar o que foi feito no governo Lula em termos de investimento, de obras, novas universidades, programas sociais, isso tudo custou um monte de dinheiro. Isso foi muito mais, não sei dizer quanto mais, mas assim uma diferença do dia para a noite em relação ao governo Fernando Henrique. O dinheiro do Estado é o mesmo. O país não se endividou mais do que estava endividado em relação ao tempo do Fernando Henrique. Estou dizendo a relação dívida-PIB, tá? Não estou falando em números absolutos. E aí eu pergunto, tá, mas é a mesma coisa. Se eu tenho um salário de, vamos lá, 3 mil reais, meu vizinho tem um salário de 3 mil reais, né? E eu consigo comprar um carro, melhorar a casa, botar móveis e tal, e o meu vizinho não consegue nada disso. Não faz nada. A casa dele não melhora. O salário é o mesmo, o dinheiro é o mesmo. Quer dizer, quem é que está malversando o dinheiro? Essa é a prova da inocência do Lula. Não, mas essa não é uma prova. Não é uma prova. Claro que. Mas como que é uma prova? Mas é melhor do que as provas que estão apresentando constatando agora. que ele foi um bom governo. Ponto. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui nesse Pablo programa. Rodrigues. Finalmente nas... Ô Pablo, tá com saudade de ti, porque agora é com o Fernando Rodenbusch nas sextas, né? De volta. Na sexta, eu sinto falta de fazer programa, é complicado, né? Participar dos programas aqui com o Fernando Marco, com o Carlinhos, porque a gente sempre diverge em muitas coisas, mas concorda também de muitas outras, e eu aprendo muito aqui no programa. É um prazer sempre estar aqui, e eu não concordo com o que o Carlinhos falou. Eu acho que o Lula... Concordo que ele foi um bom governo lá no início do seu governo, até o primeiro lá, tal. Fez muita coisa pelo Brasil, colheu bastante frutos do outro governo também, mas não quer dizer isso, não quer dizer. Ele foi um bom gestor, mas se atrapalhou depois. Dali para frente, eu acho que ele é culpado. Se não estou dizendo que ele é o culpado de todas as podridões que tem na política, e nem é o único partido que tem podre na política. O meu partido tem um monte de podre lá, todos os partidos que estão lá têm os seus podres e eu quero que todos vão para a cadeia. Inclusive o Temer, que faz parte, pediu voto junto com vocês aí do PT no início dessa caminhada aí dos companheiros, que eram tudo companheiros, camaradas, né? Daí um deu a perna no outro, passou a perna, mas isso é problema de quem votou nesse governo. Eu acho que é problema meu também, eu não votei, mas é um problema meu. Mas não dá para você se abster desse problema. Vocês pediram voto pro Temer e para Dilma. Agora, se vocês divergiram lá de algumas ideias, um passou a perna no outro, na verdade, eu acho que não, só para concluir, eu acho que é um problema do Brasil, mas por que o Lula é inocente de tudo, cara? Ele não é um deus, cara. Porque ele não está provada a culpa. Não, mas eu Todo sei, mundo é eu inocente sei, até eu sei. prova em contrário, portanto ele é inocente. Mas dizem A que prova tem da as provas. inocência Eles dele dizem, é a eles dizem. inexistência de provas concretas de que Sabe que ele eu é até culpado. consigo entender isso que tu quer dizer, Carlinhos, mas eu vejo que no Brasil, há muito tempo, Se atrapalhou, talvez desde se atrapalhou. sempre, Foi um bom governo no lá atrás, Brasil foi. quem condena não é o STF, não é os tribunais de primeiro grau ou os tribunais de segunda instância. Quando a mídia condenou, deu, chefe. E não importa, e eu não quero nem entrar no mérito se foi ou não foi.
a gente tem uma série de pessoas que foram condenadas, e eu me pego às vezes fazendo essa conta também. Tá, fulano lá, tu vê o que fez o rapaz aquele. Agora, né, o rapaz ali de Canoas que mandou matar a esposa. Todos nós já condenamos ele. Ele já disse que não queria que o resultado fosse aquele. Importa isto realmente? De fato, esse homem já está condenado por nós. Ele vai para um tribunal e será condenado em tribunal. Casal Nardoni nós foi condenado estamos, por nós muito nós antes estamos de uma jogando sentença fora, nós estamos condenatória jogando do Estado fora Federado, né? séculos de civilização. É isso. Os nazistas fizeram exatamente a mesma coisa que está acontecendo no Brasil agora. Era em virtude de uma paranoia plantada. É uma inquisição contra o Lula, então. Cara, simplesmente é assim, ó. Estão condenando sem provas, né? E condenando assim absurdamente e abjetamente. Eu não quero que ele seja condenado sem provas. É verdade, cara. Só que eu não quero. Só que eu só estranho uma coisa, cara. Esse endeusamento do cidadão Luiz Inácio. Eu concordo, cara. É um cara que. É um cara que veio lá de baixo. Eu não falei que ele era Deus, eu só falei que ele era inocente. Como um Deus, não é nem semideus. Por quê? Cara. Porque as coisas estão ao redor dele, tá tudo ali. Se fosse qualquer outro, seria crucificado. Essas coisas no governo dele. Também. Independente de sabia ou não sabia, que era a discussão que se fazia antes, né? Isso não é alguma coisa que pese muito contra ele, por exemplo. E daí talvez a gente não precise focar tanto nele, mas vamos focar na presidente Dilma. Ela não foi visivelmente condenada por conta das pedaladas fiscais. Isso todos os governadores continuam fazendo, prefeitos fazem. O dia seguinte ao impeachment foi feita uma lei, foi promulgada uma lei o que está acontecendo, ali. Gente, o que está acontecendo é o seguinte: não existe nenhuma preocupação nesse processo todo de acabar com a corrupção. Isso é uma coisa que eu dizia há muito tempo. Não existe. O único objetivo é mudar a linha de governo. Concordo contigo. Em vez de ter um governo que investe na população e que tem seus podres, sim, a gente sabe que sim, né? Não estou negando isso. Então essa semana, uma conversa honesta. Agora a gente teve uma evolução aqui nessa bancada. Eu acho que sim. Essa semana mas nós eu vamos flexibilizar. Não, mas é que é assim a maioria, sabe? Vocês viram que essa semana na calada da noite, né? A flexibilização do Caixa 2. Tentaram aprovar a flexibilização do Caixa 2. Na verdade, não é flexibilização. Hoje ele se manifestou, né? Qual é que é? Me explique. Do pacote anticorrupção que a presidente Dilma lançou lá atrás, quando lá daquele movimento de 2013, uma das pautas era a criminalização do Caixa 2. E o que os nossos nobres deputados tentaram aprovar na última segunda-feira, na calada da noite, enquanto o Inter fazia aquela vergonha toda lá em Minas Gerais, enquanto tu rezava pelo teu Inter, eles estavam lá tentando aprovar essa lei de que, a partir daquele momento, passava a ser criminalizado o Caixa 2. Ou seja, se dava um indulto a tudo que aconteceu no Brasil nos últimos Então, eu anos. peço 5 segundos de silêncio para a mesa. Não ouvi panelas. É incrível como as panelas silenciaram nesse país. É uma coisa incrível. Não, o mais incrível, sabe o que é, cara? Sabe o que é mais incrível? Aí vocês vão ver que eu não sou antipetista. O mais incrível, cara, é que isso aí é uma palhaçada com o brasileiro, cara. Eles fazem a coisa assim nas nossas barbas, sabe? Tipo assim, ninguém tem internet pra ver, cara. E aí, ninguém vai ficar sabendo. Na cara, né? Pablo, Não, e aí, é isso que me revolta, cara. Por isso que eu sou revoltado com isso aí, cara, lá em mas cima. assim, ó, o pior de tudo isso é que as pessoas ficam se inimizando, Claro. não conseguem mais dialogar. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Previdência Social. Esse é um problema crucial em todo o mundo. Só que daí, Carlinhos, eu preciso te dizer uma coisa. Me desculpa te interromper. Aí eu acho que o grande pecado do ex-presidente Lula foi exatamente ele não ter pautado o Brasil naquele momento. Ele tinha 80% de aprovação do país. Ele precisou fazer um acochambre no bom português com o PMDB, e o Delcídio fala sobre isso agora. E vamos combinar, a gente acha um monte de coisa ruim do Delcídio,
A gente acha que aquilo ali bem pode ser verdade. Que o PT fez uma parceria com o PMDB para que não tivesse o impeachment do Lula no momento do mensalão, que talvez aquilo fosse vingar. E aí ele perdeu a grande oportunidade histórica de fazer uma reforma da Previdência real. Bem-vindos ao presidencialismo de coalizão. É isso? Não, é a mesma relação que eu faço. Mas é isso. Nunca se alinharam tantos astros quanto naquele momento de ele jogar para a plateia e dizer, olha, a pauta do Brasil tem que ser essa. Agora nós temos que escolher o que nós vamos fazer a partir de agora. É a reforma política, é a reforma tributária, é a reforma eleitoral. Mas é isso, Tchê. Tem um pacote anticorrupção parado no Congresso desde 2013. As pessoas foram às ruas e pediram, nós somos contra a corrupção. A presidenta coloca um pacote de corrupção e fica lá. E ninguém vota. Ninguém vota. Interessante, né? Agora votam o quê? Votam o quê? Votam a flexibilização do Caixa 2. Cara, mas é o seguinte, ó, daí eu vejo lá atrás, que o meu avô foi juiz do Tribunal Eleitoral e com faltava meio ano para mim fazer 16 anos, ele já ficava me enchendo o saco. Viu todos os documentos lá com teu pai, lá, que eu vou fazer o voto. Eu votei no Lula, cara, eu votei no Lula de novo, tá? Até ser eleito, porque eu acreditava. Mas depois para mim foi uma... Sabe o que foi, cara? Foi uma decepção de ver agora, há pouco tempo, a mesma coisa que o Inter e o Grêmio ficam se enganfiando a vida toda. É todo mundo anti, né, pá? Daí depois, não, cara, E o o anti PMDB não e o constrói PT, nada, cara, né? não passavam a vida toda se batendo, cara, um contra o outro, cara. E daí pediram o voto, o que aconteceu? Um crau no outro, cara. E daí que todos os dois lados mimimi. Crau não pode falar essa hora, Pablo. Crau? Crau não Nada pode. crau, nada Canis deve crau. estar te assistindo agora dizendo assim, Então mas acho assim, se ó, cara, fosse a eu ali, o outro política, iria xingar. cara, a política, né? Crau não pode falar. enquanto não tiver pessoas novas lá, a gente for renovando cada vez mais, deixando os bons e tirando os maus e prestando atenção no projeto e no trabalho que cada um fez, realmente não vai mudar. Pessoas novas, ideias novas. Não tem nada a ver com idade isso, né? Não tem nada a ver com partido. Nem com partido. Eu tenho muitos amigos no PT, cara, Partido dos Trabalhadores, eu tenho muitos amigos no PMDB, eu tenho um monte de amigo, cara, sabe? E não são, não é um partido, não é as pessoas, cara. Eu discordo, acho que assim, pessoas boas, mas não é só isso, sabe? Tem interesses para lá e para cá, e esses interesses podem ser legítimos, né? Por exemplo, o PSDB é um partido que propõe claramente um Estado mínimo, né? O PT... Isso é legítimo, né? Isso é legítimo, claro, isso tem lógica. Eu não concordo com esse ponto de vista, mas ele é defensável. Né? Ele é defensável. Tu pode ser um liberal, tu só não precisa ser um imbecil. Né? O PT propõe um outro modelo que é um Estado social. Em que o Estado tem uma intervenção forte, não só na sociedade, como também na economia. Né? Bom, cara, eu não sou uma pessoa assim, um radical idiota contra o mercado, que quer acabar com o mercado, né? Eu só acho que o mercado tem que ser controlado, porque o mercado ele é irracional. Sem controle, ele faz bobagem, né? E é preciso ter coerência até na hora de defender isso, porque o nosso Vale é campeão de defender atitudes que, por exemplo, leis antitrust, né? Que nos beneficiam. Quer dizer, a gente é liberal até que ponto? Então, são os dois lados de uma mesma moeda, a gente tem que ter a coerência. Por outro lado, eu também não posso, quer dizer, eu acho que o mercado tem que ser controlado. E o Estado também não pode ficar mandando em tudo, porque o Estado também vai se tornar, se tiver poder absoluto, se torna irracional. Os Estados Unidos são o país mais liberal do mundo, teoricamente. Tem leis pesadíssimas para defender o seu suco de laranja, né? Para defender a sua carne, para defender o seu petróleo e assim por diante. A gente precisa olhar para o nosso intervalo, né? Vamos ver a nossa foto da última semana, por favor, Vanderlei. Essa foi uma foto que eu puxei na última quinta-feira e a gente acabou não conversando sobre o resultado dela no ar. Reconhecem? Com certeza. Fernando Marcos, guarda para depois do intervalo, então. Tá, Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.